Saudações de paz a você, querido e querida. Eu estou passando aqui para deixar mais um devocional com Cristo, baseado na temática caminhando de fé em fé. Está escrito em Romanos capítulo de número 1, verso de número 17. Introdução. O apóstolo Paulo declara que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. E repete uma frase imortal do profeta Abacuque, que estava reverberando no seu tempo. A mensagem do Abacuque era: o justo viverá da fé. Abacuque 2, verso de número 4. A fé é um dos tesouros mais valiosos que o homem possui. Está em 1 Pedro 1,7. A fé é a convicção que leva o homem a acreditar nos seus ideais e na realização dos seus sonhos. Hebreus 11, verso 1. É esse viver pela fé que faz o crente progredir de fé em fé. Não dependemos apenas do nosso esforço para vencermos, precisamos de fé em Deus para conquistarmos o impossível. A ideia da fé no grego define por acreditar com certeza e convicção mesmo naquilo que os olhos naturais ainda não veem. E no hebraico, ela traz a conotação que se define pela confiança plena e inabalável em Deus e crença na veracidade e infalibilidade da palavra santa de Deus. Como bem afirmou Jó, capítulo 19, verso número 25, e Salmo 125, verso de número 1. O primeiro tópico dessa temática, caminhando de fé em fé, é: andamos por fé e não por vista. A palavra de Deus afirma que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso está baseado em 2 Coríntios 5, 7. Não devemos ser guiados pelas circunstâncias momentâneas, mas por aquilo que acreditamos. A fé nos faz enxergar o invisível e acreditar no impossível. O escritor da carta aos Hebreus cita a história de um homem que caminhava literalmente pela fé. Pela fé, Abraão, quando ainda chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus, capítulo 11, verso número 8. Abraão, além de ser o próprio emblema da fé, caminhava de fé em fé na total dependência divina. Para você, caro ouvinte, que está assistindo esta exposição, absorvendo, o Senhor Jesus Cristo ficou impressionado com a fé de um homem que não era israelita e se expressou dizendo: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mateus capítulo 8, versículo de número 10. A coisa que mais chamava a atenção de Jesus Cristo era a fé de algumas pessoas, ao passo que a falta de fé e de alguns dos seus próprios seguidores deixavam indignado. Mateus 9, verso 22, Mateus 9, verso 27 e 28, fala para nós dessa lição extraordinária, tanto de pessoas que criam nele, e quantos aqueles que andavam com ele não tinham muita fé. O segundo tópico: devemos ter fé em Deus. O Senhor Jesus Cristo chegou a exortar os seus discípulos a terem fé no eterno Deus, dizendo: tende fé em Deus. Marcos capítulo 11, verso 22. O apóstolo Paulo acreditava que havia uma medida de fé repartida por Deus a cada um. Romanos 12, verso 3. O apóstolo Paulo ainda falou da proporcionalidade da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, verso 6. Também reconheceu que a fé não é de todos, como diz em 2 Tessalonicenses 3:2. Portanto, é preciso nós caminharmos de fé em fé.
O apóstolo Judas nos exortou a trabalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1, verso 3. Chegou a chamar nossa fé de fé santíssima, como diz no versículo 20 da primeira carta de São Judas. A fé traz para nós essa demonstração clara, e a conclusão disso é: a fé é uma âncora que permanece ao lado da esperança e do amor, como as três maiores virtudes do cristianismo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Prosseguiremos, pois, na caminhada da fé, rompendo barreira e transportando os montes, como diz em Mateus capítulo 17, verso de número 20. Fique com essa lição para a sua vida, porque as Escrituras, a palavra de Deus, está nos chamando para nós andarmos de fé em fé. Que o eterno Deus nos abençoe.